Tudo bom, alunos? Aqui quem está falando é o professor de Ciências Jones Poubel. Faço parte da rede de ensino de Casimiro de Abreu. Sabemos que estamos passando por um período de pandemia, e esse período de pandemia fez com que todas as unidades escolares produzissem formas de ensino para ajudar e auxiliar nesse ano, que é um ano muito atípico que as escolas estão passando. Por esse motivo, peço que vocês entendam que esse período vai ser passageiro e vamos conseguir vencer juntos. Vencendo juntos, nesse momento, criamos uma possibilidade de produzir vídeos. Então está sendo uma novidade para mim também, né? Usar as redes sociais, fazer vídeos para tentar complementar o ensino que as escolas vêm oferecendo para vocês, em forma de apostila, em forma de livros didáticos, de postagens que os professores vêm fazendo nas redes sociais e assim por diante. Então, um vídeo sobre o conteúdo é para complementar o que realmente as escolas vêm produzindo junto com vocês. Vamos aprender junto? Nesse momento, eu vou conversar com os alunos do 7º ano e falar de um assunto muito importante que é a zona costeira. Aonde que nós temos a zona costeira no território de Casimiro de Abreu? Sabemos que a cidade de Casimiro de Abreu, ela tem um território próximo da serra e próximo do mar, em Barra de São João. E quem passa por eles, né, esses dois ambientes, é o rio de Casimiro de Abreu, que na verdade chama Rio São João. Então o Rio São João ele interliga a cidade de Casimiro de Abreu com Barra de São João, que é o seu distrito. Mas lembrando que o Rio São João passa por 5 cidades. Ele nasce em outras cidades e o seu volume hídrico passa pela cidade de Casimiro de Abreu, desembocando em Barra de São João, no mar, que é o nosso mar Oceano Atlântico. E a zona costeira seria isso, essa parte que tem em Barra de São João, que interliga com o mar. E aí nós temos vários ambientes que existem ali. Esses ambientes podem ser chamados de ecossistemas. E esses ecossistemas são de extrema importância para a vida marinha. Vamos aprender um pouco? Então vamos lá. Zona costeira. Essa é uma imagem muito parecida com Barra de São João, mas não é em Barra de São João, tá bom? Zona costeira. Primeiramente vamos ter uma ideia de como que seria a zona costeira em todo o território brasileiro. Então começa onde? Quem já ouviu falar sobre Oiapoque, Exuí, né? Nós temos uma música aí que fala dessas duas palavras, que é a parte aonde nós temos o sul e o mais extremo do território brasileiro, lá em cima, lá no Nordeste, tá? Então aí é onde nós temos a Foz do Rio, a Oiapoque, no Amapá, até o Chuí, no Rio Grande do Sul. Essa é toda a zona costeira que nós temos. Mostrando aí para vocês aí também, ó, o mapinha. Mapa do Brasil. Vou tirar aqui minha imagem. Aonde seria essa localização da zona costeira, ó. Lá em cima, Amapá, e o sul, nós temos o Chuí. A extensão. Observe o seguinte, olha o texto aqui, ó. É quase toda voltada para o Atlântico Sul. Beleza, que é o oceano, né? Porém, uma pequena parcela é banhada pelo Mar do Caribe. Vocês sabiam disso? Que uma parte é banhada pelo oceano que vem do Caribe, que seria na parte do Nordeste. Então nós temos lá o Amapá, Piauí, Bahia, Piauí, as porcentagens que vêm do quê? Do Mar do Caribe. Tá bom? A nossa zona costeira. O que nós temos na zona costeira que é de extrema importância? Então, na costa brasileira ocorre diversos tipos de habitats, formando uma enorme diversidade de ecossistema. Então, nós temos as praias arenosas, o manguezal, né? Onde nós temos o manguezal? Barra de São João, né? Um manguezal enorme. Os recifes de corais que ficam dentro do oceano. As dunas, aonde nós temos dunas, em Cabo Frio, Arraial do Cabo, e os costões rochosos, nós temos em Rio das Ostras, nós temos um pouquinho ali em Barra de São João, onde tem a igrejinha, nós temos em outras cidades como Búzios, Cabo Frio e Arraial, nós temos bastante costões rochosos. Então tudo isso faz parte do
do zoneamento de costeiro marinho. Praias arenosas. Então toda praia tem areia. E a gente sabe que a areia de cada praia é diferenciada. Essa nossa região aqui, a areia ela é mais grossa, né? Devido ao volume de areia que vem do continente. Então acaba tendo uma areia mais grossa em nossa região. Agora você vai para Arraial, Cabo Frio, a areia é mais fina. Por quê? Não tem tanto contato com rios, né? E também o solo marinho é diferenciado como existe aqui. Então as praias são arenosas. Então, olha lá, é a região costeira onde as ondas constantemente movimentam a quantidade de areia. Observe ali também em Rio das Ostras, nós temos ali a Praia da Tartaruga. Então, ele constantemente está mexendo o fundo do oceano e, dependendo da maré, tira e coloca areia naquela beira ali. Nós estamos tendo também o quê? Uma invasão do mar no continente. Na verdade, isso é um movimento que já existe há bilhões e bilhões de anos. E agora nós estamos tendo o reflexo dele nessa parte ali que pega do Cidade Praiana, Praia da Tartaruga, onde teve a erosão marinha. Marés. Então nós temos uma relação muito direta com alguns satélites do nosso sistema solar, né? Principalmente o satélite que está próximo do planeta Terra, que é a Lua. Então, as águas que compõem os oceanos estão sujeitas às atrações gravitacionais do Sol e da Lua. No lado do planeta em que a Lua se encontra-se, a maré é alta. No lado oposto, a força gravitacional da Lua sobre a água é menor do que outros lados. Então, por inércia, a água tende a se afastar da Terra quando origem nesse lado também é uma maré alta. Então, esse é o processo que nós temos que existe fora do planeta, mas é a junção entre o Sol e a Lua, que é a força gravitacional. Faz com que as marés, né, o que existe no continente, faça ter o quê? Uma alteração no acesso ao continente. Então tem vezes que a maré está alta e a maré está baixa. E essa força de atração gravitacional Sol e Lua proporciona essas marés. Estou mostrando ali também Lua nova e Lua cheia, né, a explicação do que poderia ser. Então vamos lá. Na Lua nova e cheia, a força gravitacional da Lua está na mesma direção do Sol. Com isso, as marés altas ficam mais altas e as marés baixas, mais baixas. Na Lua crescente e minguante, parte da força gravitacional da Lua é anulada por Sol. Com isso, as marés baixas são menos baixas. Então tá aí, mostrando para vocês a imagenzinha, né, dessa forçazinha que tem. Olha ali no meio a Terra, né? Lua, nas duas fases que nós temos, ou na verdade as 4 fases da Lua que nós temos. Continuando. Faixa da praia. Então todo mundo adora ir para a praia, né? Então essa faixa da praia nós temos o quê? Apenas coberta por mar, por ocasião de maré alta, excepcionalmente ressacas e tempestades. Então essa é a parte superior, né? Encontramos também espécies adaptadas à vida terrestre. Então nós temos aí, ó, crustáceos. Quem já viu esse caranguejozinho aí andando aí, né? Tatuí, né? Insetos também que andam na areia da praia. Nós temos também aqueles que ficam escondidos dentro da areia da praia, né? Em buraquinhos, fazem buracos e moram lá dentro. Um crustáceo também, o corrupto, que é muito retirado da areia da praia para se fazer a pesca. Em Barra de São João tem muita gente que pega o corrupto, né? Deve lembrar aí de papai e mamãe que foi pescar e coletou corrupto na areia da praia. Também nós temos também o quê? O molúsculo, que é essas conchinhas. Então quando a gente pega a conchinha, a gente acha que não é uma concha, não teve vida. Pelo contrário, as conchas, principalmente os moluscos bivalves, eles fazem assim. São 2 conchinhas grudadas, eles vivem aqui dentro, ó. Né? E quando morrem, essas conchinhas ficam soltas ou são coletadas para se fazer o quê? Alimentação. Então as pessoas comem. Outros seres vivos também que vivem aí nessa zona de maré aí, ó. Bolacha da praia, né? Mais um molusco ali. E também as poliquetas,
que vive também nessa região costeira do mar e areia, vamos dizer assim. Outro tipo de ser vivo também que vive nessa faixa aí também, que se adapta muito bem. Rim do mar. Outros visitantes, então nós temos muitas aves que fazem as visitas no nosso litoral. Tem aves que cortam a América toda. Eu adoro observar aves, tiro fotos de aves direto. Eu tenho um aplicativo chamado Wikiaves. Eu coloco as minhas fotos nesse aplicativo. Então é uma forma de eu apresentar a natureza que existe no nosso litoral fotografando, tá? Então eu basicamente tirei a foto já desses 3 tipos aí, né? As gaivotas, os maçaricos e o pirubiru. Outro também ser vivo, a água-viva, né? Essa é uma caravela também. Ela tem essa bolsa aqui em cima, ó. Essa bolsa é flutuante, tem ar aqui dentro, e essas estruturas aqui embaixo é onde ela capta o alimento, né? Dizem que a caravela é uma colônia de quinidários, né? De águas-vivas. E agora é o seguinte, o que nós temos que acaba descaracterizando o ambiente costeiro, né? A ocupação humana. Então o homem ele ocupa essa região toda, vocês já viram isso acontecendo. Ocupa fazendo o quê? Especulação imobiliária. Olha a construção, né? Essa aqui é a janela de uma casa de uma pessoa, né? Na beira do mar. Ocupou o mar, né? Ocupou a zona costeira. Tubulações domésticas, ó, o esgoto também sendo lançado. E aqui a galera fazendo aquela curtição na faixa da areia da praia, onde nós temos quiosques, onde a gente coloca nosso guarda-sol e assim por diante. Manguezal, nossa, eu gosto muito de falar de Manguezal. Manguezal para mim é uma região muito rica. E sem Manguezal, galera, sem Manguezal não há vida no mar. Muitas espécies se reproduzem dentro do manguezal. Quem já ouviu aquela história de manguezal é o berçário marinho? Sim. As espécies de peixes e de outros seres vivos usam o mangue para se reproduzir. E no mangue esses seres vivos crescem. Quando chegam a um certo porte, eles vão para onde? Vão para o mar, tá? Então nós temos aí o manguezal, Barra de São João é o nosso manguezal, e a gente tem que ter essa noção de preservação das plantas de mangue, que nós temos aí várias espécies de árvores de mangue, tá? E na região que foi ocupada, que foi destruída, devemos fazer o reflorestamento do mangue. Então os manguezais, né, nada mais é que o encontro da água do mar com o rio. Então o rio São João desemboca em Barra de São João. É o rio que passa por todas as cidades com a água doce, vamos dizer assim, encontra-se com o mar. Nesse percurso, a água doce e a água do mar cria um outro ambiente favorável para outras espécies que nós temos aqui, ó, peixes, caranguejos, plantas. Então são árvores específicas que vivem nesse ambiente. Então nós temos que preservar essas árvores e essa região, tá bom? Então tá lá embaixo, ó, descreve a variedade de comunidades costeiras tropicais, denominadas por espécies vegetais, arbóreas e arbustivas, que conseguem crescer em solo com alto teor de sal. Termo mangue, origem-se de vocabulário malaio, servindo para descrever a espécie de vegetal que vive no manguezal. Então tá a explicaçãozinha aí da palavra mangue e manguezal. Olha os seres vivos que vivem aí, né? Caranguejos, as plantas de mangues, né? A importância, né? Falando da alta biodiversidade que existe, peixes, crustáceos, moluscos, aves, répteis, mamíferos, sendo o ecossistema mais produtivo do mundo. Então vamos preservar o manguezal, temos que preservar. Barra de São João, atenção, mangue é nosso, vamos preservá-lo. Flora do mangue. Então nós temos árvores do mangue, vamos dizer assim. Tem o mangue vermelho, que é esse primeiro aqui com essas raízes altas, o mangue branco, né, que nós temos aqui. Então são algumas espécies. O mangue preto e o mangue de botão, né, raríssimo de encontrar devido ela ser
muito predada, vamos dizer assim, porque ela fica na zona onde há o solo mais compactado, né? Então as pessoas costumam cortar essa planta para ocupar e fazer suas construções. Fauna. Fauna são os animais, né, cara? Então nós temos animais que vivem nessa zona também costeira. O nosso lendário peixe chamado mero, né? As aves. Olha, que eu gosto muito também, ostras de mangue, né? A cidade Rio das Ostras, vem do quê? Porque existia, ou existe, né, vamos dizer assim, as ostras que vivem no mangue. Rio das Ostras também tem manguezal, não é só Barra de São João, bom? Impactos que podem ocorrer nas áreas de mangue. Então nós temos aí os impactos e os principais fatores que podem ocorrer o quê? Alterações nas propriedades físicas e biológicas do manguezal. Aterro e desmatamento. Pô, brincadeira, né? Queimadas. Deposição de lixo. Lançamento de esgoto. Lançamento de efluentes industriais. Dragagens. Construções de marinas. Pesca predatória. Então, todo esse tipo de impacto, eles destroem as áreas de manguezais. Então, nós temos que aprender isso, evitar o máximo e cobrar também das autoridades competentes para que se faça a fiscalização e também cuide, porque a área é uma área de preservação permanente. A área de mangue é uma área de preservação permanente. Então, nós temos que cuidar sim dessas áreas. Aqui mostra um exemplo lá de Aracal, Ceará, tá? Então antes era um mangue assim, né? As pessoas caminhavam, afunda o pé, então quando você pisa na lama do mangue, ela afunda. Em volta tem floresta, aqui no chão tá vendo as sombras? É a floresta do mangue. Então essas sombras aqui são as árvores do mangue, quer dizer, tá mostrando que o solo é bem lamacento, o pé afunda e a floresta protege esse tipo de solo aí que é dessa região. Aí o que o homem fez? Ah lá, ó, arrancou, passou mar, cavou um valão, acabou com a floresta de mangue que estava em volta. Nós temos também os recifes de corais. E esses recifes de corais vivem muitas espécies de peixes, de corais, molúsculos, crustáceos, e eles devem ser protegidos. Os recifes de corais já ficam nas profundezas dos oceanos, né? Tem corais mais rasos e corais mais de profundidade. Esse é um exemplo de coral mais raso. Olha o turismo em volta dessa região, né? Então, a ocupação do seu turista, querendo conhecer um coral, tirar fotos com peixes e assim por diante. Os recifes de corais, né, têm uma diversidade de organismos, de algas calcárias e corais, grupos de quinidários, que são exemplos que ficam fixos nos corais. E os recifes de corais são os ambientes mais ricos e produtivos do planeta, importantes para os ecossistemas marinhos. Então nós temos aí uma foto de um coral, ó. Ó que nós temos estrela, várias espécies grudadas. Olha os peixes também que ficam em volta. E aí nós temos ali, ó, essa imagem aqui é uma esponja do mar. Olha que linda essa esponja. Muito bonito. Flora e fauna. No mundo, 350 espécies de corais. Costa brasileira, 18 espécies de corais. Espécies são consideradas endêmicas. Exemplo, espécies de gorgônias, chifre de veado, algas verdes, nêmolas, margaridas, sargaço, lírio do mar e cérebro. Os corais habitam cerca de 30% das espécies marinhas existentes no mundo. 65% dos peixes são inúmeras espécies como moreia, polvo, camarão, estrela do mar, ouriço do mar, siri, caracol, lesma do mar. Então essas são as espécies que habitam as regiões de corais de recifes. Aqui está mostrando a forma de reprodução de algumas espécies, né? Muitas vezes a gente acha que os animais marinhos não se reproduzem. Tem duas formas de reprodução que nós vamos aprender, que é a forma assexuada e sexuada.
né? Então aqui nós estamos mostrando um exemplo de uma forma de reprodução de um coral. Muitos animais são filtradores, tipo os poríferos, né? As esponjas do mar, elas filtram os nutrientes da água. Então elas, para comer, a água tem que passar pelo seu corpo, ela filtra a água do corpo, pega o que serve de alimento e libera o que não é alimento. Isso é um ser vivo filtrador. Mostrando aí para vocês o litoral. Impactos nos corais. Como que ocorrem os impactos nos corais? De novo, poluição das águas. Então, tudo que você produz no continente, se você não trata, ele vai para o mar. Então, ocorre a poluição do mar. Então, você altera o equilíbrio natural da água do mar. Então, você está ocorrendo o quê? O impacto no ambiente desses animais. A destruição, ele botou desmatamento também. Se você desmata no litoral, toda a areia, todo o solo vai para os oceanos. Então, onde tem coral, se está vindo uma carga maior de areia, vai cobrir esse coral, né? E assim por diante. O turismo marinho, como vocês viram naquela imagem, um monte de barco em cima de corais, né? De áreas, isso lá no Nordeste que acontece muito. E a pesca predatória. Uma das pescas predatórias que nós temos é a pesca de quê? De arrasto, né? E ainda tem lugares que é proibido se pegar, ó, na prisão, o uso de bombas, né? Então isso é muito perigoso. Algo que está acontecendo global é o quê? O aumento da temperatura. Então já tem estudos que comprovam que o aumento da temperatura que está ocorrendo no planeta Terra, ele está alterando a temperatura dos oceanos e muitos corais estão sofrendo, estão morrendo por isso. Continuando, aí, ó, branqueamento de corais. Um exemplo aí, o coral era marrom e está ficando branco. Isso devido ao quê? Alteração na temperatura da água dos oceanos. Espécies de corais, algumas espécies que nós temos aí. Espécies de estrelas, de corais também. Muito bonito, né? Eu gosto muito. Nossa, fotografia marinha é um sonho, uma realização, né? Os equipamentos, né, são caros, mas quem tem condições tira essas fotos. Nós ficamos o quê? Nós contemplamos essas fotos. Mais uma espécie de coral. Dunas. Quem já viu falar sobre dunas? Faz parte da zona costeira. Então nós temos dunas em várias áreas. Aqui próximo da gente, Cabo Frio tem dunas, Arraial do Cabo tem dunas. Mostrando como que forma as dunas, né? O vento, ele é determinante nas dunas. Então é o vento que acaba transportando areia. Quem lembra lá em Arraial do Cabo que tinha uma duna ali naquele asfalto que divide Cabo Frio e Arraial, e ali de vez em quando a duna vinha, o vento, muito vento, levava areia para o asfalto, e tem vezes que parava o trânsito, que vinha com a máquina tirar para poder dar acesso a Arraial do Cabo, né? Aqui um exemplo aqui das dunas, ali na praia do centro, né, de Cabo Frio, né? O forte, né? Também de vez em quando ali ocorre também o vento, né, predominante, e arrasta aquela areia toda para o calçamento. Praia dos Anjos e Arraial também ocorre isso também. Outras dunas também, em outros locais. Muito bonito, né, gente? Eu adoro também. Zona costeira é muito lindo. Outros tipos de dunas em outros locais também. A fauna predominante na zona costeira, né, na parte territorial, algumas espécies aí de fauna, outras espécies também. A flora que existe, né, a gente não pode esquecer que a zona costeira é formada por restingas, né, e a restinga tem uma diversidade muito grande de plantas, é a coisa mais linda que tem também. Gosto muito. Aí, os tipos de vegetações. Conflitos, então a ocupação humana, né? A transformação em áreas de pastagens, o descarte de lixo, tudo isso provoca ocupação na zona costeira também.
Costões rochosos, nós temos em Rio das Ostras, nós temos em Barra, um costão onde tem a igrejinha, nós temos em Búzios, nós temos em Cabo Frio e temos em Arraial do Cabo, tudo próximo aqui de Casimiro de Abreu. Aqui mostra em outros locais, em Cabo Frio. Aí está explicando, né, como que foi formado esses costões. Então nós temos testemunhos de rochas que existem aqui, que são as mesmas rochas que existem aonde? Lá na África. Sério. Então essa mudança que teve do planeta, né, os continentes eles foram se afastando e deixou seus testemunhos de rochas. E essas rochas, elas são testemunhos que mostram que teve o território, né, o continente, ele foi unido, com o tempo ele foi se separando. Então, suas rochas possuem origens vulcânicas. Os costões rochosos podem ser modelados por aspectos físicos e químicos e biológicos. Então, são os 3 aspectos importantes que fez essa modelagem de todos os costões: físico, químico e biológico. Então, tem costões que são expostos, recebem o impacto das ondas, e outros costões que são um pouco mais protegidos, né? Mais um pouquinho de fauna que existe nessas regiões de costões: ouriço do mar, camarão, esponja do mar, anêmonas, caranguejos. Aqui ele colocou flora, mas na verdade as algas em si, eles pertencem ao reino dos protistas, tá? Não é planta, algas não são plantas, mas foi só uma referência para a gente entender que existe algas verdes, algas vermelhas e algas pardas, né? E as algas azuis que dão aquela tonalidade da água do mar. Quem já viu um marzão? Caraca, hoje o mar tá azul, tá lindo. São as algas azuis, que são microalgas que estão se reproduzindo, fazendo fotossíntese, e aí ele deixa aquele mar irado, bonitão, né? As algas verdes nós conseguimos observar naqueles costões mais próximos da gente. Então aquela alga que está bem verdinha. Algas vermelhas e pardas são em regiões de profundidade. Nós conseguimos ver também quando aparece, depois de uma ressaca, sempre essas algas que vivem debaixo da água, vamos dizer assim, elas soltam, né? Ou elas também já tiveram o seu período de vida, aconteceu o seu período de vida, então elas soltam e vão para a areia da praia. A gente pega, olha, acha bonito, né? E assim por diante. Que são as algas pardas e vermelhas. As vermelhas vivem em ambientes mais profundos do que as pardas. Tá ok? E aí, mais uma informação importantíssima para preservar o ambiente. Então, nós temos aí, na integridade ecológica das costas brasileiras, pressionando pelo crescimento sem planejamento das grandes centros urbanos, pela expansão imobiliária. Então, as pessoas querem construir nessas regiões. Pela poluição, pelo enorme fluxo de turistas, na sua maioria ainda não e sem consciência ambiental. Então, tudo isso é impactante para o litoral. Então, nós temos que cuidar disso, né? Sobre a especulação imobiliária, poluição, fluxo de turista e, pior, pessoas sem consciência, que só querem destruir o que é mais lindo na nossa região. Então, tá aí. Gostaria de agradecer. Esse é o primeiro vídeo que eu faço para vocês do 7º ano. Vou aperfeiçoar, vou melhorar. E é isso. Tudo de bom, bons estudos. E vamos juntos vencer essa pandemia. Obrigado.